Vamos iniciar com uma oração então? Amém. Pai amado e Pai poderoso, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Graças te damos, Senhor, por cuidar de nós. Louvado seja o teu santo nome pelos livramentos visto e não visto, Pai. Que viemos te louvar e engrandecer, Senhor, cada vez mais, Senhor, a sua presença em nossas vidas. Que nesse momento o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento e nos desprender de tudo aquilo que vai nos atrapalhar. Pai, que o Senhor possa nos ensinar mais e mais de sua palavra e que venhamos aprender e botar por prática. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar continuidade, né? Romanos, capítulo 1. Evangelho de Romanos, capítulo 1. A Ana vai estar lendo aqui, né? Amém. Mas tá... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo nome sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para seres santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Jesus Cristo, Amém. nosso Senhor. Aqui Paulo foi chamado, né? Separado para apóstolo. O apóstolo é um servo de Deus, né? Assim como nós também. Alguém escolhido, né? O termo apóstolo, né? É usado na Bíblia. Para alguém ser apóstolo, ou ele tem que ter visto Jesus, ou estado com Jesus, né? Ou exercer um dom de maravilhas, né? Porque, ao nosso entender, um apóstolo, ele tem autoridade para passear em todos os outros dons, não? Melhor assim dizendo, né? Então, ele tem autonomia para andar em todos os outros dons, de pastor, enfim. O apóstolo, ele tem essa autonomia. Por isso que hoje, né, eu não vou dizer que é impossível, né, mas seria bem raramente, né, um apóstolo escolhido verdadeiramente, um apóstolo hoje, no nosso tempo, né. Eu não vou dizer que é impossível, que para Deus nada é impossível, mas um apóstolo, para se dizer um apóstolo mesmo, ele tem que ter essas características, né, ter visto Jesus, estado com Jesus, né, ter esse dom de fazer prodígios, né, porque alguém que viu Jesus, que esteve, né, como Paulo, por exemplo, ele teve aquela visão, Jesus falou com ele e depois teve mais visões, né, Jesus continuou falando com ele, não foi só aquela vez que Jesus apareceu para ele, teve mais vezes, né, e ele vai dizer acerca de seu filho, né, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, né? Nós cremos, assim como você crê também, né, que Jesus também é Deus, né? Então por que ele precisava do Espírito Santo, né? Porque ele deixou a natureza divina dele para servir a nós como homem, né? Então ele era 100% Deus e 100% homem. Como pode isso? Né? Por exemplo, ele nasceu de uma forma sobrenatural, pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma forma sobrenatural e viveu de uma forma sobrenatural, né? E viveu sem pecado. É impossível uma pessoa que tem a nossa natureza humana somente não cometer pecado. Ele foi o único, né, que na sua boca não se achou engano e não cometeu pecado, né, dentre todos os seres viventes. Por mais que existiram homens de Deus aí, né, tremendamente usados na mão de Deus, como Elias e demais, né, ele foi o único sem mancha, sem pecado, né, que viveu uma vida plena, sem pecado e sem engano na vida dele. Uma vida 100%, né?
E o Espírito Santo estava sobre ele, por quê? Porque ele tinha a nossa natureza humana também, né? Ele tinha a nossa natureza humana. Por exemplo, a natureza divina dele se manifesta algumas vezes. Por exemplo, andar sobre as águas, ou saber o que o outro está pensando, né? Isso é a natureza de um Deus. Saber o que a outra pessoa está pensando. Nenhum apóstolo, nem profeta, nenhum tinha esse dom, né? Então isso é uma característica de um Deus, de uma onisciência, né? É característica de um Deus. Então a forma divina de vez em quando, às vezes, se manifestava sobre ele, né? Não é que era limitado, é que ele mesmo deixou essa natureza dele para fazer a vontade do Pai, entendeu? Ele mesmo, de livre e espontânea vontade. Como a gente entende isso? O próprio Paulo fala. Paulo fala ali em Filipenses 2,5, né? Que se de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Então ele estava em forma de Deus, mas não quis usurpar esse dom dele, porque esse direito, na verdade, não é um dom, é um direito de filho, né? Ele deixou esse direito de filho dele para fazer a vontade, né, divina, a parte divina dele, para fazer a vontade do Pai, que era morrer pelo nosso pecado, né, e servir de expiação por nós. O versículo 5 vai dizer: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais também sois vós chamados para seres de Jesus Cristo. Por que ele fala isso? Seres é pertencer. Nós somos comprados pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro. Então nós entendemos que quando nós somos comprados, nós não podemos fazer mais do que a gente quer. Por exemplo, só pegar um exemplo, né? Você compra um livro. O livro é seu, você faz com o que você quiser com o seu livro. Você comprou com o seu dinheiro. Mas nesse caso de Cristo, ele nos comprou com o seu sangue. Se ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Ele faz com nós o que ele quer. No melhor dizendo, né? Num português bem claro. E é isso que nós precisamos entender. Se nós somos comprados, nós pertencemos a ele. E ele faz bom uso de nós, como servos, né? Como servos dele, como um escravo. Né? Antigamente não comprava escravo. Não ia lá e não dava um valor para aquele escravo. O escravo era teu. Você fazia o que você queria com o teu escravo. Então nós pertencemos a Jesus Cristo também. Né? Nessa forma, como servos, Paulo se declarou escravo de Jesus Cristo. Né? Aí o versículo 7: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele faz distinção entre duas pessoas, né? Porque infelizmente tem gente que acredita que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só e faz aquela salada, né? Não são a mesma pessoa. Isso é impossível. Pelo menos com a Bíblia que a gente tem em mãos, é impossível ser a mesma pessoa. É muito contraditório eu querer dizer que os três são a mesma pessoa na Bíblia. Não tem como. É muita contradição, a não ser que a pessoa exclua textos da Bíblia, né? Que mostram claramente que não são a mesma pessoa, né? E aí ele vai dar a graça a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, né? Porque muitas pessoas têm um santo, eles acham que santo é aquele que está pendurado na parede da casa dele, um santo é aquele ali, né? Um boneco de barro, de pau. Não, santo é aquele que está sendo santificado, é aquele que é separado para fazer a obra de Deus. Esse é santo. Santo não é aquele que é sem pecado. Santo é aquele que está se santificando, que está sendo separado para o ministério, para a obra de Deus. É por isso que Paulo fala aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica, aos santos que estão na Galácia, né? Ele sempre se dirige aos santos de Éfeso. Ele sempre se dirige chamando a igreja de santa, porque a igreja ela é santa, a igreja é separada. Santo também é separado para Deus. Esse é o termo usado de santo. Não é uma pessoa que não tem pecado, ou um boneco, ou seja lá o que for, né? O que as pessoas pensam que é, mas não é isso aí. Amém? Dá continuidade. Versículo 8. Primeiramente dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como insensatamente, está escrito errado, né? Insensatamente, faço menção de vós em todas as minhas orações e súplicas, que, em algum tempo,
pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aí, tá bom. Amém? Amém. Paulo começa dando graças a Deus, né, por Jesus. A respeito da fé dos irmãos, que todo mundo estava sabendo já, né? Ele fala por todo mundo, enfim, né? Que a fé deles estava crescendo, aumentando. Então Paulo era muito grato, né, aos irmãos, a Deus, quando ele via um crescimento na igreja. Um crescimento espiritual, né? Não só em número, mas principalmente espiritualmente. Porque nós vemos hoje um crescimento muito grande nas igrejas atual, mas é em número, infelizmente. Infelizmente é em número, a gente não vê esse crescimento espiritual, irmão. Você pode olhar, notar, não precisa ser muito espiritual, vamos dizer assim, ou conhecedor da Bíblia, para ver que espiritualmente não está havendo um crescimento. Está havendo uma regressão. Esse é o meu ver. Né? Infelizmente, falando em igreja como um todo, né? É a minoria, infelizmente, que está levando a sério aí o evangelho, né? Infelizmente. O evangelho como está escrito aqui, né? Sem tirar ou acrescentar, né? Porque Deus aqui ensina em meu espírito no evangelho do seu Filho é testemunha. Então ele fala que o próprio Deus é testemunha, que ele orava por eles, né? Ele orava sempre por eles. Também para que Deus também desse uma oportunidade para que ele fosse ter com eles, né? Porque Paulo, a maioria das vezes, como você não bem sabe, ele vivia preso, né? Ele vivia mais preso do que solto, na verdade. Então as cartas que ele enviava, a maioria era a carta da prisão, né? Ele enviava da prisão. Então nesse tempo ele orava ali para que Deus desse uma oportunidade dele sair dali e ter lá com os irmãos, né? Face a face, conversar com os irmãos, né? E orava para que a fé dos irmãos crescesse. Em várias cartas ele fala, né? Eu faço oração por vocês para que a vossa fé cresça. Enfim, essa era a oração sempre que Paulo fazia pela igreja, né? Aí, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortáveis. Aí ele vai falar da fé mútua. O que é a fé mútua? A fé minha e tua. A fé minha e tua. Porque quando a gente vai como um caso aqui agora, né? Ou a gente vai fazer uma visita, vai conversar com algum irmão, uma reunião, o objetivo é compartilhar a fé. Eu compartilhar a minha, você compartilhar a sua, para que haja um crescimento no meio da igreja. Porque Paulo fala que a uns Deus deu altura, largura, profundidade, né? Uma metáfora assim, do conhecimento de Deus. Então nós entendemos que quando nós nos reunimos, vamos por assim, eu tenho a altura do conhecimento, a Ana tem a largura, o irmão tem a profundidade. Então se nós se juntar, nós podemos aprender muito um com o outro, né? Porque nós conhecemos como multiforme sabedoria de Deus. E a graça de Deus também, as manifestações de Deus, mediante a sua palavra, né? Então essa fé mútua é muito importante. Muito importante. Até para não ficar um negócio chato, né? Você vai conversar da palavra com os irmãos, aí tipo, só você fala ou só você ora, ninguém tem uma iniciativa, né, para nada, uma ideia, por exemplo, o que vocês acham de nós de fazer um evangelismo, o que vocês acham de nós fazer aquilo, fazer um sacolão, né? Como é se unir para ter ideia, para dialogar, para que a fé um do outro cresça na obra, né? Para fazer a obra de Deus. Ou seja, não ser umas pessoas mortas, assim, melhor dizendo, né? 13 agora, né? O 13, pode ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar
o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Paz e graça, minha irmã. Pai do Senhor, cansado, irmã? Mas eu vou acender aqui e vou escutar, porque a minha canseira é grande. Amém. Eu tô com a frieira no dedo do pé ainda para ajudar. Eita. Mas Deus vai dar vitória. Eu digo que eu vou pelo menos escutar. Amém. Amém. A gente está em Romanos 1,17. Paramos em Romanos 1,17, amém? Aqui, posso falar? Pode falar. Aqui o que me chama a atenção, né, quando ele chega aqui no versículo 16. Pega para mim também. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Porque antes, não é diferente de hoje em alguns lugares, mas antes, quando ele fala não me envergonho do Evangelho, porque o que acontece? O Evangelho não era só sucesso, não era só paz e amor. Antes eles eram presos, eles apanhavam, eles eram humilhados, eram perseguidos. Então nem todo mundo de uma sociedade grande ia se orgulhar de tipo de evangelho desse, né? Seguir para apanhar, para ser humilhado, para andar na escassez do mundo. Só que o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós vemos o evangelho de Cristo, foi um evangelho sofredor, onde ali ele passou, sofreu. Depois nós entramos em Atos ali, quando Jesus Cristo ficou ali aproximadamente 40 dias com os discípulos, dando sinais de que ele estava realmente vivo, né? Depois ele foi levado aos céus. Os discípulos dali começaram a seguir esse evangelho, começaram a seguir os passos de Cristo. E ali foi começando a dar muitos frutos. Então, hoje, a gente vê uma coisa que vai de contra a palavra do Senhor. Você já deve ter ouvido que esse negócio, se você está passando por luta, se você está doente, se você não está prosperando, Deus não está com você, porque muitas pessoas têm a visão de estar com Deus é ser próspero, estar com Deus é ter saúde, quando na verdade não é assim. Se nós formos ver Ezequiel, não, Eliseu, ele morreu de uma doença. Deus poderia ter curado ele, poderia. Eliseu foi um ótimo profeta depois de Elias, né? E ele morreu de uma doença. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas, não quer dizer, meu Deus, será que o Senhor não está contente comigo? Não, acontece em nossas vidas porque tem que acontecer, nós ainda estamos em carne, é normal ficar doente, é normal acontecer um acidente nesse mundo aí que a gente vive, mas louvado seja Deus, que Deus sempre está com as mãos para nos proteger, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho, porque as perseguições eram terríveis, era brutalmente. E aqui que me chama a atenção também é no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Cristo é a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui há uma pérola, aqui há um mistério muito grande. Ele fala de fé em fé. Então, hoje eu tenho um pouco de fé, aí amanhã, se Deus permitir, vou acrescentar mais um pouquinho de fé, e assim vai acrescentando a minha fé. Então não é da noite para o dia que a gente vai ter uma fé que move montanhas, mas é de fé em fé, porque o justo vive por fé, não por vista. Então nós temos que ter fé no Evangelho de Cristo, fé que ele morreu, que ele ressuscitou, que está à destra do Deus Pai, fé na palavra dele, porque dessa forma a gente vai conseguir alcançar a promessa do Senhor, né? Amém. Amém? A fé na realidade não só, até na questão de obra, né? Essa fé que ele está falando até a questão de obra, no que a gente vai fazer. E depende, se você for fazer algo e não for por fé, é pecado. Então nós temos que fazer por fé. Aqui Paulo está, na verdade, ele está citando, né? Porque isso aqui quem falou, se eu não me engano, foi Abacuque, né? Foi. Abacuque, acho que eu quero que o justo viverá pela fé, né? Foi o único profeta que falou, né? É outro profeta, agora me falha de memória. Se eu não me engano, só acho que foi Abacuque que foi o primeiro profeta a relatar sobre isso. Abacuque, né? Foi ele que falou. Ele falou sobre profeta, exatamente, sobre o viver pela fé, né? E hoje não está diferente, né? Hoje a gente tem que viver por fé, porque senão... Não, tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé.
não tem outra fonte, né? E outra coisa, a fé eu costumo dizer que ela está muito ligada com a nossa salvação, né? Geralmente a pessoa quando ela não quer orar, não quer ler a Bíblia, quando ela não quer frequentar, não quer ir para o culto, é porque a fé dela está morrendo. A fé dela está se acabando. Então isso aí está muito ligado também com o Espírito Santo sobre a nossa vida. Perdeu a fé, perdeu ele. Porque a fé é algo sobrenatural, algo não é a fé não é algo natural sobre a vida da pessoa. Tem a fé natural, que é do homem, a crença natural, né? Mas daí não é O uma... homem ensina, e tem a fé que vem de Deus, né? a fé verdadeira é a fé que leva à obediência. Sim. Que se você for perguntar para qualquer um aí na rua, até um macumbeiro aí, tu crê em Jesus? Eu creio, ele vai falar que crê. Eu conheci alguns que falavam de Jesus e criam em Jesus, macumbeiro mesmo. Eu acho que aqui também tem muita pessoa que acha que a fé, tipo assim, eu tenho fé em Deus, mas a fé não está resolvida só em você acreditar em Deus, né? Mas também tá, como em Hebreus ele fala ali, né? As coisas que não vemos. Então não é só não crer em Deus, né? Mas num acontecimento na tua vida, né? Exatamente. A fé é isso. E a fé verdadeira, ela tem, como a Ana falou aqui. Por que ele falou de fé em fé? Porque a fé ela tem que ser cultivada. A fé ela tem que crescer dentro de nós a cada dia. Se você pegar o próprio, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Se você pegar 2 Timóteo 4,7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele guardou a fé. A fé estava guardada onde nele? Que não era visível, é algo do coração, estava guardado dentro dele. E esse é o bom depósito que ele leva para a eternidade, né? Aí você pega Judas também. Judas ele fala: a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ao Judas 3 ali, que só tem um capítulo, né, de Judas, ele manda batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que batalhar pela fé? Para que nós não percamos ela. Ou temos uma fé estranha, né? Uma fé esquisita, que nem todo mundo fala que crê, né? Crer, ela tem o duplo sentido, é fé e obediência, anda junto. Satanás também crê, né? Até o Satanás crê e ele também obedece, né? Como a gente fala assim, Satanás crê e não obedece, Satanás obedece. O próprio Jesus falou, né? Quem me ama guardará a minha palavra. Quem me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem me ama guarda a minha palavra, e para guardar só pela fé, né? Aqui também faz nós lembrar do escudo da fé, né? Nós temos que ter o escudo da fé pelo qual vamos apagar os dardos inflamados do maligno, né? Então a fé ela é muito ampla, ela é muito profunda. Porque é por isso que ele fala aqui, ó, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, todos aqueles que creem em Deus, creem em Cristo e foi batizado em Cristo, creu que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Quando ele batiza, ele já recebe a salvação, né? Ele já recebe a salvação mediante ele creu no Filho de Deus. Aí agora ele vai batalhar, né? Por essa salvação, por essa nova vida que ele recebeu. Exatamente. Só que a fé vem primeiro, tá? A fé vem antes de uma obra. O batismo em água é uma obra. É uma ordenança de Deus, mas é uma obra visível. Só que se uma pessoa fosse batizar sem crer, ela só foi tomar um banho. Em português bem claro, né? Se batizar sem crer, ela só foi tomar um banho só. Ou por emoção, seja lá o que for, né? Às vezes vai por impulso, às vezes vai porque estão mandando. Exato. Às vezes eu vejo assim, muitas pessoas sem instruções, né? Tem pessoas que, não, tem que se batizar, eu me batizar, eu vou ser liberto das drogas, eu vou ser liberto disso e daquilo. Acho que sendo batizado vai levantar tudo 1000 maravilhas quando não é, né? É bem diferente. Agora o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Incluindo-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando-a e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Não, pode dar uma paradinha aí. Paulo aqui ele está tratando de algo muito sério, né? Se retratando mais sobre a idolatria, né? Entre outras coisas também. Mas se tem uma coisa que Deus sempre detestou, eu acho que é o pecado que Deus mais detesta, se é que há um grau aí, né? Foi a idolatria, né? Porque é uma loucura. Ao meu ver também, é uma loucura. É uma loucura porque você pega um pedaço de pau ali, você cria um ídolo, você cria uma imagem ali e se ajoelha diante dela e pede coisas para aquilo ali. Aí eu fico pensando assim, nós com a mente que nós temos agora, né? Digo, meu Deus. Na realidade, se eu criei aquilo ali, eu sou o criador. Era para aquela imagem me adorar, não é adorar ela, eu sou o criador dela. Deus me criou. É a mesma coisa que Deus criar nós e agora Ele adorar nós. Não é uma loucura isso? Sem sentido nenhum. É só parar um pouco para pensar, né? Só parar um pouco para pensar. Aí cai a questão, como eu estava falando para o pastor aqui, Jackson, né? Aí cai a questão do Deus desse século, né? Exato. Ele cega o entendimento. Então, para você falar de um assunto desse com uma pessoa que está cega, não entra. Nós que Deus veio pela misericórdia e nos abriu o nosso entendimento, pra gente, às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, é muita loucura tanta coisa que nós vemos. Só que uma pessoa que espiritualmente ela não tem uma visão aberta, como Paulo, né? Saulo, perseguia o povo. Para ele, o que ele estava fazendo estava certo. Ele estava perseguindo e adorando a Deus e matando o povo em nome de Deus. Quando ele teve um encontro com Cristo, e Cristo tirou as escamas dos olhos dele, a partir daquele momento ele começou a enxergar. É por isso que mais para frente a gente vamos ler, que ele vai dizer que ele considerou tudo como esterco, porque até então a visão dele estava obscura. Então, essa passagem aqui, realmente Deus ele abomina muito, e o povo foi avisado. Muitos dos povos se deixaram a ser levados, é por isso que ele fala aqui, né, ó. Se a gente voltar mais um pouquinho aqui, o 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou. Então Deus se manifestou entre o povo judeu, Deus se manifestou para os israelitas no tempo de Moisés, Deus fez milagres e maravilhas, mas mais para baixo ele fala assim, ó, tais homens, eles têm um coração duro, né? Eles são propícios, eles querem ir para o erro, então eles se entregaram nesse erro, então Deus abriu mão, né? Por isso que ele fala que o próprio Deus entregou para os seus próprios corpos, né? Exato, a concupiscência do coração. A concupiscência é o mau desejo. Então, às vezes a pessoa está ali como vivendo uma prisão. E Jesus ele não quer que a gente vive uma prisão, ele nos chamou para ser livre, né? Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não livre para fazer o que quer também, viver no pecado, né? Ele quis dizer para ser livre em questão de servir a ele por amor. Entendeu? Servir a ele por amor, é essa liberdade que ele está falando. Não por porque é obrigação, é porque eu vou para o inferno, é por isso. Não, eles estão dados ao coração, não, eu sirvo ele por amor, porque eu quero. Não é porque, eu tenho medo, isso, aquilo, outro. A gente tem que respeitar, tem que ter o temor de Deus, sim, né?
Mas não é questão, eu vou servir a Deus porque eu tô com medo de ir pro inferno, eu vou servir a Deus porque isso, por causa daquilo outro. Não, é porque é o que eu gosto de fazer, eu amo servir a Deus, né? Então, é essa consciência que nós temos que ter. E é né? de fé em fé, né? Exatamente. Porque uma pessoa que está iniciando agora, muitas coisas ela vai ter que fazer força, se esforçar para abrir mão. Eu me lembro que eu estava trabalhando em um hotel, né, ajudando na cozinha, e lá a moça fazendo caipirinha, ela falou bem assim, quer um pouco? Aí eu falei, não, obrigada. Aí ela olhou assim, por que tu não quer, né? Aí a mulher falou bem assim, é porque ela é crente. Aí eu olhei assim para ela e falei, é por isso que tu não quer? Eu disse, não, eu não quero porque eu não quero beber. Não é porque eu sou crente, então porque as pessoas têm uma visão que o crente ele não vive, né? É bem isso Eles mesmo. têm essa visão de que a gente não vive, a gente não se diverte, porque para eles a diversão, a liberdade é curtir festa, é curtir balada, é beber. Para eles estão livres, quando na verdade eles estão sendo escravos do pecado e livre é nós. Eu tenho a liberdade de dizer não, eu não quero. Por que que eu não queria naquele momento? Eu fui liberta, eu poderia beber? Poderia beber. Mas por amor a Cristo e por amor ao que Ele fez na minha vida, eu digo para vocês, eu abri mão de tudo por amor a Ele. Então, eu não quis beber porque eu não quis. Não é porque a palavra obrigou você, não. A palavra de Deus não obrigou, mas a palavra de Deus, ela me alcançou. É de fé em fé. Então, no começo é luta mesmo, você vai se esforçando, mas depois você faz tudo por amor. Porque você vê que esse é um caminho que está te conduzindo à liberdade e está te purificando, te deixando mais leve, né? E como a gente fala da idolatria, é bom também tocar num ponto aqui, que não é só questão de imagem. Hoje as pessoas têm pegado muito amuleto, né? E tem botado a sua fé. Vamos botar fé no copo ungido. Vamos botar fé na água ungida, botar fé na vassoura ungida e por aí vai. Né? Como uma vez vamos fazer a campanha do sal, a pessoa falou assim, eu vou encher a igreja de sal, você vem pisando em cima desse sal, porque o sal purifica. Então as pessoas estão pegando objetos, amuleto, para tentar animar a fé da pessoa. Animar a fé da pessoa, quando Jesus Cristo não veio para animar a fé de ninguém. Jesus Cristo veio foi para trazer a verdade. E Jesus Cristo também é uma coisa que eu aprendi com ele não bajula ninguém. Pedro fala, Senhor, o povo está indo embora. O que ele fala? Quer tu também, Pedro? Né? Então Jesus Cristo ele sempre foi claro nas suas palavras. Então não é só questão, tudo aquilo que está acima de Deus, tudo aquilo que tenha roubado a glória e o poder de Deus é idolatria. Exato. Se eu botar, por exemplo, assim... Eu também falo, tipo assim, idolatria é tipo assim, a pessoa deixa de ir no culto para ficar assistindo jogo de futebol. Porque eu já vi o caso que o irmão, né, ele liderava ali os jovens ali, e ele deixava os compromissos dele da igreja para ficar jogando bola, né? Então, é tipo meio que faz uma troca, sabe? Exatamente. Consegue administrar o tempo dele, de Deus, e acaba idolatrando com coisas desnecessárias, né? Que não são de Deus, né? Eu já vi também falar isso aí. Tá certo. E o problema hoje, sabe o que é? Se tratando da palavra de Deus, muito grave também, essa questão que o irmão tocou aí. Mas vamos voltar um pouquinho aqui a respeito do que a Ana falou. Culto em forma de objeto. Tem um nome para isso, se chama sincretismo religioso. É usado um objeto para animar a fé da pessoa. E como o irmão Milton mesmo falou ainda há pouco, né, a respeito da fé, é aquilo que você não vê. Você tá vendo, não é mais fé, é obra. Entendeu? E é uma obra e é uma idolatria. Entendeu? É por isso que eu também não compactuo e não frequento esse tipo de igreja também não. Ok? Usando um objeto para animar a fé da pessoa, como se aquele objeto tivesse poder para fazer alguma coisa. Eles anulam, né? Anula a fé da pessoa, desfoca. Isso é obra do maligno, irmão. Isso é obra de Satanás. Desfocar a fé da pessoa, né? Olha para mim, olha para mim. Não, tem que olhar para Cristo. A Bíblia manda olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, como está em Hebreus 12. Não, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nada ela tá olhando para o objeto, olhando para aquilo outro, olhando para o homem, para tentar fazer a fé da pessoa despertar usando estratégia humana, né? E é o que mais enche as igrejas. Isso é complicado, né? Isso é bem complicado mesmo. Mas em parte, assim, eu digo assim, sabe, não é só quem está na frente, né, um pastor que está na frente fazendo isso é o culpado. Como fala a palavra do Senhor, meu povo perece por falta de conhecimento. Então,
Hoje muitas pessoas se deixam ser levadas. É como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Com comichões no ouvido, vão procurar doutores que preguem segundo o seu coração. Né? Me dá 100 que eu te dou, vai receber 200. É isso que o povo quer também, né? É que nem vamos usar o exemplo do futebol que o irmão Milton falou aqui, né, irmã Angelita? O exemplo do futebol. Tem irmão que infelizmente é verdade. Tem irmão que se você for conversar com ele da Bíblia, ele não sabe de nada. Mas se for conversar de futebol, eles... falhando, acho que é a tua internet, irmão. Tá falhando? Não, a minha tá boa. Nós estamos te ouvindo. Não, a minha tá falhando, tá falhando. É esse tempo. Deve ser o tempo. Tá ouvindo agora melhor? Amém? Tá travando a internet, pastor? Então, se tratando do que o Milton estava falando ali a respeito de futebol, né? Que tem irmão assim, se for falar de Bíblia, ele não sabe de nada, mas se for falar do futebol, ele sabe o nome do jogador, do técnico, até do time reserva. Isso é um problema muito grave, entendeu? E tem irmã também, não é diferente. Questão de novela, essas coisas, né? Elas sabem os capítulos e os versículos da novela tudo decorado, mas da vida dos outros, da vida do vizinho, mas da Bíblia não sabe de nada. Então, o foco está sendo completamente errado, entendeu? Aí as pessoas querem ir para a igreja pular, rodar, se divertir, entendeu? Oferece um culto estranho a Deus, um culto estranho, um culto irracional, né? E acha que está agradando a Deus. Como a Ana falou, perece por falta de entendimento justamente por causa disso aí. Infelizmente, né? Agora vamos dar continuidade 26. aqui. O 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrária à natureza. Só rapidinho aqui, né? Por causa disso, Deus os entregou, né, às paixões. O que acontece? Deus ama, Deus ele vai dando tempo, Deus vai deixando, só que chega uma hora que o amor de Deus fala basta. Então não tem esse negócio de dizer que Deus não rejeita a oração, Deus ele ama o pecador e aborrece o pecado, não. Deus ele vai falando, ele vai avisando, só que daí depois vem como Deus de justiça. Né? A taça ela é cheia e começa a transbordar, ali deu a cota da pessoa. Então por isso chega uma hora que Deus entrega mesmo. É isso aí. O 27. Semelhantemente os homens também, deixando o contrário natural da mulher, se inflamaram mutuamente entre sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Nós vemos que esse problema aí já é de tempo. Desde Sodoma e Gomorra já tinha esse pecado já vinha regendo já para estragar a imagem mesmo do Senhor, porque Deus fez o homem e fez a mulher. Cada um toma suas atitudes, cada um escolhe o que quer ser, porque se o próprio Deus ele deixou a pessoa tomar suas próprias escolhas, quem somos nós para querer impedir ou falar alguma coisa? Mas a própria palavra de Deus, ela mesma já vai dizer, nem insiste, nós continuamos a leitura. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Isso. Aí não vou falar um pouco. Então veja bem. Ele vai dizer aqui, ó, o versículo 27. Varão com varão cometendo torpeza. Cometendo torpeza, né? Aí você pega Efésios 4:30 ali, ele vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavrão, xingamento, palavra obscena, de baixo escalão, né? E se tratando de palavra. Torpe. Torpeza já é ação. Palavra torpe, palavras, né? E torpeza já são ações torpes. Palavras imundas, e aqui são ações imundas, torpeza, cometendo torpeza. Então, cometendo ações imundas, desprezível, né? Isso aqui Deus chama de abominação. Só para vocês terem ideia.
O pecado, concupiscência, Deus trata com vários tipos de pecado, mas esses tipos de pecado aqui, Deus chama de pecados abomináveis. E quando se fala de pecado abominável, que isso aqui, até pro povo do mundo, sabe? Até entre o povo do mundo chega a chocar. Até o povo do mundo fica chocado da tamanha depravação. Isso é chamado de abominação na Bíblia. Uma depravação que já chegou a... pessoa que chegou ao fundo do poço, né? Vamos colocar assim. Já. Né? Tem uns que vêm do mundo já com essas características porque já traz de família. E tem umas que é uma entrega do próprio Deus. Né? Uma entrega do próprio Deus, como é esse caso aqui. Que não se importaram em ter conhecimento de Deus, e Deus entregou a esse sentimento. Porque o Espírito de Deus, ele combate com a gente. Né? Ele fala, se arrepende, para com isso, se arrepende. Até que a pessoa, do teu coração tão duro, Deus, né? Deus abre mão. Como foi o caso que aconteceu com o faraó, que o próprio Deus endureceu o coração dele, né? De tão duro que o homem era, o próprio Deus quer saber de uma coisa, então, infelizmente é isso que acontece. O versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, o mal, e malignidade, sendo difamadores. Não, pode continuar. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então são pessoas que têm uma Além noção. de fazer, aprova, né? Aprova, né? Aprova. É um sentimento perverso abominável, né? Que Deus abomina. E o próprio Deus entrega, né? Entrega. A pessoa já está com aquele desejo, está com aquela loucura naquele coração, né? E que Deus fala assim, ó, quer? Então vai. Né? Como aconteceu com o povo de Israel. E aqui vários tipos de pecado ele traz, né? Ah, não traz Cheios vários. de injustiça, são pessoas que elas amam praticar injustiça, não são justas com o próximo, né? Isso. Cheio de malícia. Essa malícia aqui, não só para maledicência, né? Pessoas malícia que amam fazer o mal, né? Pessoa maliciosa, né? Avarento, cheio de maldade. O que me chama a atenção foi essa palavra aqui, ó, possuídos de inveja, né? Se nós for ver, inveja é um espírito. Tudo que o outro quer, a pessoa também quer. Inveja é um espírito que perturba a pessoa. Nós vemos ali a questão de Saul, né? Quando as mulheres começaram a cantar, quantos que um matou, quantos que o outro matou, entrou um espírito em Saul que ele ficou revoltado. Então, a inveja, ela é um espírito que possui a pessoa e a pessoa tem que lutar contra, mas para isso ela precisa pedir ajuda. Você dá um exemplo, tipo assim, vamos dar um exemplo que... Vamos falar que ela tomou um banho então, né? E ela tá cheia de no coração, né? Conhece ali a palavra e decide praticar isso, né? E aí vocês estão falando, que Deus entrega, né? Aí no caso esse tempo eu estava estudando que tem a morte espiritual, né? Então, eu acho que uma vez eu tinha falado com o Wilson que chega um momento, eu acho que é isso que vocês estão falando, que chega um momento que a pessoa, ela morreu para Deus. Isso. Ela tá vivendo aqui na Terra, aí ela procura igreja, né? Tá no deserto, que eu já tinha falado no estudo, né? Por que eu não saio desse deserto? Porque Deus te colocou aí, tu não quis sair, aí agora nunca mais você procura igreja. Creio que Deus não vai ter mais nada pra pessoa, porque quando tinha, a pessoa não teve interesse, né? Encheu o coração de maldade. Eu acho que encaixa um pouco no que vocês estão falando aí, né? Sim. Isso.
Exatamente. É isso bem aí. isso mesmo, entendeu? Uhum. É cheio de homicídio. Você pode ver que o homicídio não é de hoje, né? Sempre teve naquela época. Porém, hoje está muito mais escancarado, né? O pessoal busca se preencher de várias coisas, menos de Deus, né? Por isso que a maioria ela é levada a cometer homicídio. E nós temos que orar por essas almas. São almas que acham que não tem mais solução, mas quando Jesus Cristo entra, ele dá jeito para tudo. Porque muitos homicídios a causa já é a inveja. Você pega ali, por que Caim matou Abel? Por causa de inveja. Primeiro a inveja nasceu no coração dele, depois ele foi lá e matou o irmão. Por que mataram Jesus? Pilatos sabia, a Bíblia vai dizer que Pilatos sabia que entregaram Jesus por causa de inveja. É verdade. Então os fariseus lá, o povão, entregou Jesus já por causa da inveja. Entendeu? Entregaram ele à morte já por causa da inveja. Então a inveja ela mata também. Diz que a inveja mata sim. Entendeu? E muita gente hoje que tem inveja de nós, porque a inveja tá por aí. Tem muita gente que tem ela. E de uma forma tão terrível que tem gente que fica até depressiva. Fica ansiosa porque quer ter o que a pessoa tem e não consegue. Né? E tem muitas dessas doenças aí de depressão e ansiedade, essas coisas que a pessoa fica fora de si, que a causa é isso aí. Né? Eu não estou generalizando, não estou dizendo todas, né? Mas uma boa parte, se você for pesquisar, se você entrar na pessoa, né, conversar bem com a pessoa, a raiz de alguns problemas é isso aí, né? São coisas que precisam ser tratamento. A pessoa dessa é doente. Uma pessoa dessa é doente, ela precisa de tratamento, entendeu? Não é a pessoa certa. É bem complicado isso aí, tá? Bem complicado A mesmo. inveja ela leva para muito profundo, né? E não é só querer possuir as coisas da pessoa. É querer o marido, é querer a mulher, é querer o carro. Ele não quer outro. Teu pode ser um carro velho, ele quer o teu carro, ele não quer outro mais melhor, tem que ser o teu. Então, a inveja dos fariseus em Cristo, sabe o que era? É porque as pessoas estavam seguindo a Jesus e não estavam seguindo eles. Então eles queriam, não, nós estamos perdendo seguidor. Não, a pessoa está chamando ele de mestre, já não está chamando mais gente de mestre, né? E começou a nascer aquela inveja porque queria ser igual a Cristo e não podia. Ou fazer o que ele fazia, né? Porque a intenção era outra, infelizmente, né? E essa é a realidade. Amém? Vou terminar. Aí se chama atenção também, né? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis ou dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as consentem. O que nós mais vê hoje são pessoas consentindo e fazendo vista grossa pelo pecado, né? Que nem tem uma passagem nas escrituras que fala que o povo pegou que aquilo que não é pecado por pecado, e aquilo que é pecado eles pegaram como não é pecado. O verdadeiro colocaram como falso e o falso colocaram como verdadeiro. Então, além de fazer, eles incentivam a pessoa a fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, estudar mais e mais escrituras e ver que Deus, ele permanece o mesmo. Né? As pessoas acham assim, que antigamente era Deus que regia, era um Deus irado. E agora, no Novo Testamento, é Jesus Cristo é um Deus mais paz e amor, vamos colocar assim, né? Quando na verdade não é. Deus ainda continua o mesmo. Como a palavra fala, Deus não muda. Deus mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua irado com o pecado. Porém, o sangue do Cordeiro foi derramado e esse sangue ele aplacou a ira de Deus. Até porque a ira de Deus foi descarregada todinha em Cristo na cruz, né? E se não fosse Jesus Cristo morrer por nós, ai de nós. Então, é por isso que eu aqui e o agora, buscando sempre andar lutando contra o pecado, como foi falado, de fé em fé. Vale a pena a gente lutar contra o pecado, vale a pena ser fiel no casamento, vale a pena lutar contra os desejos da carne, porque em breve Cristo vai soar a trombeta e vamos ser arrebatados desse mundo de crueldade. Enquanto tivermos aqui a luta, e nós temos que permanecer fiel na palavra do Senhor, né? Amém? 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 Então nós finalizamos o capítulo 1 por hoje. Né? Eu creio que na próxima semana aí, com a permissão de Deus, nós partimos para o capítulo 2 aí. Amém? Amém. Vendo a hora passa rapidinho, mas
Tem bastante assunto. É bom falar da palavra de Deus. É bom nós. E é Se muito bom fortalecer. servir, né? É verdade. Amém? Amém. Vou fazer uma oração então, Ana. Amém. Amém? Vamos estar orando então para finalizar. Já está tarde também. Amém? Deus amado e Deus poderoso, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Toda honra, glória e majestade a ti. Senhor, viemos te agradecer por essa oportunidade de estarmos estudando a tua palavra, que venha ficar entranhado em nossos corações e que venhamos colocar por prática, Pai, não só ouvintes, mas ouvintes praticantes, Senhor. Venho te pedir também que nos conceda uma boa noite de sono, livrando nós de todo mal, nos protegendo e guardando, Senhor. E que cada vez mais, Pai, possamos aprender de Ti e Te conhecer mais e mais, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus Cristo, em Teu nome. Amém. Amém. Amém, varão. Amém. Fica Deus na paz. abençoe. Amém. Fica na paz.